A etimologia, perdão, da palavra nobre, da palavra bom em várias línguas, é nobreza, é nobre. Várias línguas, quando ele vai buscar a etimologia da palavra bom, bem, vem de nobreza. Ele vai mostrar que essa questão da nobreza, em várias sociedades do passado, era a base da ética, era a base da moral. Ele vai dizer que nós vivemos numa sociedade que peca contra a ética porque nós plebeizamos a sociedade, colocamos os vícios no poder. Não temos a nobreza no poder, temos a plebe, temos o que há de pior no poder. E toda a sociedade se espelha nisso. E aí ele vai fazer toda uma descrição, gente, que é das coisas mais bonitas que eu já vi. Daquele que ele considera a ética nobre, o comportamento do homem nobre e o comportamento daquilo que ele chama da ética do ressentimento, do homem escravo. A moral nobre e a moral escrava. Então ele pega a ideia de nobreza que havia nas civilizações clássicas do passado e mostra como era esse nobre, muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: a moral nobre ela era baseada sempre no enérgico e vigoroso sim a si mesma. Era um homem que gostava de si próprio, que se orgulhava de ser o que é, ele não se guiava, nem se espelhava, nem se comparava com ninguém, era feliz de ser o que é. Era uma afirmação de si própria a moral nobre. Enquanto que a moral do escravo é um não ao outro, ou seja, ele está infeliz pelo que é, ele é frustrado, ele é ressentido, e o fato de que as outras pessoas ameacem ser melhores do que ele é sempre uma ameaça. Então ele vive cotidianamente o ressentimento. A forma dele não se sentir inferiorizado é estar sempre tentando rebaixar o outro. É mais fácil do que você subir ao outro, arrastar o outro para baixo. Então essa chamada moral escrava do ressentimento. Ele vai dizer, a postura do nobre diante daquele que lhe é inferior, ainda que ele esteja errado, ainda que o nobre seja um prepotente, a postura que ele tem diante do outro é uma postura de desprezo. E o desprezo é sempre até condescendente, é uma visão, quando muito superficial, mas ela não alimenta um ódio visceral sobre aquele que ele considera como inferior. Ela não torna o outro um monstro. Enquanto que a visão do ressentido, a moral escrava, transforma o inimigo num ser monstruoso, porque está contaminada de inveja e um desejo de destruição do outro. Enquanto que a moral nobre em relação ao outro, o pior que ela pode ter é uma visão de superioridade, de compaixão, que é própria do desprezo. Ele vai dizer que o desprezo falseia muito menos do que a inveja. Ele tem uma frase em relação a isso muito interessante, que ele diz: quanto mais eu me elevo, mais eu pareço pequeno àqueles que ficaram rastejando na terra. É interessante, né? Ou seja, essa é a moral escrava. Quando alguém se eleva, ele tem que apequená-lo, tem que denegri-lo de alguma maneira, porque é mais fácil denegrir aquele que sobe do que elevar-se até ele. Ele vai continuar falando. A ação da moral escrava, o homem que é um escravo, ele age por ressentimento, portanto não é ação, é reação. Ele espera o que o outro vai fazer, para tentar de alguma maneira quebrá-lo, denegri-lo, desvalorizá-lo. Ele não age, ele reage. E ele diz uma outra questão interessante, ele não ataca de frente, jamais o escravo. Existe uma camuflagem onde confrontar o outro de frente é tido como uma coisa negativa, pecaminosa, então ele sempre ataca por trás. Ele sempre tem uma ação furtiva, esquiva e sempre pelas costas. A vingança do impotente, um ataque sempre por trás. Ele vai dizer, os homens nobres, a moral nobre, era uma moral de homens felizes de fato, homens que gostavam de ser o que eram e que tinham uma característica muito interessante. Estar bem para eles era sinônimo de agir bem. Eram homens ativos, tinham uma atitude de protagonismo, uma atitude positiva diante da vida. Ele vai dizer, os escravos têm a sua felicidade baseada na inércia, na preguiça, na lei do menor esforço. A ação, a felicidade do escravo é quanto menos ele tiver que se movimentar, melhor. E qualquer ato de nobreza o incomoda, porque o obriga ao movimento. Então ele vai dizer, o escravo, felicidade é narcose, sono, sossego, inércia e passividade. A felicidade dele reside no menor esforço. Ele vai dizer, o nobre costuma ser sincero e até ingênuo nas suas ações. Já o escravo não é franco nem ingênuo, não é reto nem honesto, nem consigo mesmo, nem com os demais. Ele olha de revés, ama refúgios, articula, ama o que se oculta e vive no mundo de ocultamento. Percebam como é curioso e interessante essa observação de Nietzsche. Essa nobreza de enfrentar as coisas de frente
que na nossa sociedade é cada vez mais rara. Toda a ética se fundamenta nessa nobreza. E nós vivemos a sociedade dos escravos, que não confrontam, são débeis para confrontar. Então vivem às escuras. Seus confrontos são sempre pelos cantos escuros. Quando atacam pelas costas, são esquivos. Isso é uma moral de débeis, é a moral de ressentidos. Ele vai dizer, o nobre tende a uma certa imprudência e exposição. Quando perde o controle, o nobre ele tende a uma impulsividade, no amor e na cólera. Ele tende a ser impulsivo. Sua vingança, ainda que ele deseje se vingar de alguém, se exaure numa ação imediata, não envenena. É aquela pessoa que quando se sente ferida, estoura, e dali a 10 minutos não lembra mais. Nem pensa mais naquilo. É como se nada tivesse acontecido. Respeita os seus inimigos. Essa atitude de não acumular nada sacode dele muitos vermes que em outros se alojariam. Não leva a sério seus erros nem os dos outros. Tem uma natureza forte, plena, propiciadora do esquecimento. Já o homem escravo, ele alimenta, ele rumina, ele acumula tudo aquilo que lhe fizeram pela vida fora e fica ali, furtivamente esperando uma oportunidade de atacar pelas costas. E esse sentimento envenena toda a sua vida. É uma forma débil de exercer o seu poder, esquiva. Só o homem nobre e de vontade forte é capaz de comprometer-se e despreza todos os levianos que não honram a própria palavra. Examina com cuidado as propostas da vida e, ao se comprometer, honra aquilo com que se compromete, acima de qualquer adversidade. Então, diz uma sociedade forte, uma sociedade de homens capazes de se comprometer com as leis, com as instituições, com o outro, ou seja, uma sociedade de nobres. Um homem totalmente leviano em relação aos seus compromissos, totalmente débil, incapaz de se sustentar, porque sua felicidade reside na inércia, da lei do menor esforço, tem medo do confronto, age sempre às escuras, é esquivo, é débil. Essa é uma sociedade que não tem como ser ética. E não há como você impor normas éticas sobre uma sociedade escrava, porque a ética é própria de homens livres. Então é muito interessante, porque o que está por trás dessa visão de Nietzsche? Não adianta você forçar as pessoas a serem éticas. Primeiro eduque as pessoas para serem nobres, e a ética será dada por acréscimo. Porque senão você sempre estará punindo os homens, ou colocando os homens dentro de uma camisa de força para obrigá-los a se comportarem como se fossem uma coisa que não são. Ou seja, se você quer homens éticos, eduque os homens para serem nobres, agirem à luz do dia, terem a nobreza de assumirem aquilo que são, terem a nobreza de deixar para trás todo o peso da morbidez, das coisas negativas e caminharem em direção ao positivo, terem essa leveza de amar aquilo que são, de amar a própria vida, terem um amor à ação, ao trabalho, ao protagonismo, ao compromisso. Essa é uma sociedade ética. Fora disso, não adianta estarmos todos débeis, cada vez mais débeis, porque ele já dizia no seu momento histórico. Essa é uma sociedade que produz em série débeis. É uma fábrica de débeis. Não adianta estarmos dentro de uma sociedade dessa escrevendo códigos de moral, que de nada resolve falar de ética quando você antes não fala de nobreza. É interessante, né? Uma visão bem forte, como tudo que Nietzsche falava. Bom, em seguida vamos passar por um outro autor que se chama Max Weber, que ficou muito famoso por uma obra chamada A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Não vou falar dessa obra aqui, vou falar de uma obra chamada Política como Vocação, onde ele vai fazer uma distinção. Ele vai dizer que existem dois tipos de ética, que é a ética de convicção e a ética de responsabilidade. Ele diz que os homens que são éticos por convicção são éticos baseados numa crença. Se acreditam éticos porque seguem determinados preceitos baseados numa crença X, Y, Z. Sou ético porque sigo o Corão, ou a Bíblia, ou o Talmud, ou seja lá o que for. E a outra ética de responsabilidade é aquela que o homem é ético porque sabe aonde aquilo vai lhe levar. Evidentemente, o que eu percebo aqui quando você passa para autores desse contexto, dessa época histórica, Weber já viveu aqui em século XIX, nasce em 1864, já começa a haver uma desconexão com aquela ética atemporal que eu falei para vocês. Eles começam a condicionar a ética a determinados comportamentos sociais e a certos padrões culturais. Então coloca como necessariamente uma pessoa que tem uma ética de convicção, uma crença, como uma pessoa que está alienada de qualquer finalidade última daquela crença.
seja, toda crença é vista como algo fanático. Eu sigo o Corão, eu sigo a Bíblia, não porque eu sinta que isso me faz melhor, mas porque isso está escrito. Isso já é um preconceito típico dessa época, em relação a toda visão religiosa. E o que ele chama de ética de responsabilidade, que você é ético, porque você sabe aonde isso vai te levar, tem que haver um certo cuidado em relação a isso. Porque, de repente, se eu sei onde algo vai me levar e esse algo me traz um lucro, um ganho, e sou ético por causa disso, isso não é ética, isso é manipulação. Ética é aquilo que fazemos porque somos humanos, ou não porque vamos ganhar alguma coisa com isso. Se sou ético porque ela me prometeu alguma coisa, na hora que ela não me der mais nada, eu não vou ser ético. Então a ética não pode estar presa a desejos. Concordo sim que você pode ter uma ética de responsabilidade, buscando resultados, mas não resultados imediatos, resultado final da tua vida lá na frente, que é sempre ser humano. É sempre olhar para trás e sentir que você somou alguma coisa na vida. Esse resultado sim pode nortear a ética. Mas resultados imediatos não, porque isso é utilitarismo. Eu sou ético porque isso é vantajoso, mas isso não é ética. Então essa visão dele, que é já uma versão moderna daquilo que eu falei para vocês antes, que a ética clássica, o período clássico, dividia a ética entre ética de coerção e de convicção. Porque se acreditava que era possível que os homens tivessem uma convicção verdadeira, que fossem capazes de ser éticos, ainda que fossem Robinson Crusoe e vivessem sozinhos numa ilha. Acreditava que é possível que a natureza humana busque a ética independente de qualquer coerção social. Aqui a gente já está no contexto em que os homens já duvidam disso. Acham que se você não vai ganhar nada com isso, ou não existe nenhuma crença que te pressione, dificilmente alguém vai ser ético. Ou seja, como se isso não fosse próprio da natureza humana. E essa visão de Weber, ela vai ser bem mais aprofundada em um outro escritor, que não é nem filósofo, porém que fala bastante de ética, que é Sigmund Freud. Freud, a sua visão da ética, ele vai levar a extremos essa visão de Weber, de que não é natural no homem ser ético. É uma imposição externa. Eu peguei de Freud um texto chamado O Mal-Estar na Civilização, onde ele vai definir algumas ideias que são bem conhecidas por aqueles que já leram alguma coisa a respeito dele. Ele vai dizer que civilização nada mais é do que uma forma institucionalizada de você exercer um controle sobre os instintos agressivos do homem. Então a civilização, ela instrumenta a ética, ela ajuda para que o homem segure, reprima os seus instintos agressivos, porque senão a civilização se inviabiliza. Então existem, segundo ele, dois princípios dentro da alma humana, que são Eros, que trabalha para o amor, para a harmonia, para a construção, e Thanatos, que é o deus da morte, trabalha para o caos, para a desarmonia, para a destruição. E toda civilização só é viável quando o homem reprime Thanatos e alimenta Eros. E assim a civilização se harmoniza. Até aí, perfeito. Aí ele vai falar a respeito de como seria a estrutura interna do homem, que é aquela ideia que todos vocês já devem ter ouvido falar, do id, do ego e do superego. Está apagando aqui um pouco. O id, para Freud, é o inconsciente. É aquilo que influi, qual é a definição de inconsciente para Freud, é o inconsciente pessoal. Aquilo que influi na tua conduta consciente sobre o qual você não tem comando. É aquilo que influi porque aconteceu no teu passado, de alguma maneira te atinge, mas você não vê com clareza o que é. Tá? Então, id seria o inconsciente. Ele diz que nós temos ego, que significa eu. Esse ego é o consciente. Se eu pedisse para que um de vocês me contasse tudo aquilo que lembra da sua vida, vocês despejariam todo o consciente de vocês, toda a carga de memórias que nesse momento vocês são capazes de acessar. Isso é a camada consciente. E existe para ele chamado superego, ou supereu, que é uma autoridade a princípio externa. Essa autoridade externa é que vem com a imposição da civilização, da ética. Então ele vai dizer, o ego, se você deixar, ele vai querer simplesmente buscar a satisfação das suas paixões, que são inspiradas a ele pelo inconsciente. Né? Então o ego, se você deixá-lo solto, ele vai buscar a sua satisfação, as suas paixões. O ego não tem nenhuma identidade com os preceitos morais da sociedade. Quando se diz, olha,
não cobice a mulher alheia. O ego não tem nenhum interesse nisso, ele só faz porque existe uma pressão externa, que é o superego, uma convenção social que diz não faça. E ele faz porque ele tem medo de ser punido e tem desejo de ser amado. Esse impulso de temer a punição e de desejar a gratificação faz com que o ego se submeta a algo que para ele é absolutamente estranho. Porque o ego, se deixasse, ele correria atrás das paixões, dos instintos e de tudo que lhe traz satisfação. Tá? Ele vai dizer que, num determinado momento, esse superego, que é a autoridade externa, é incorporado pelo ser humano e passa a falar de dentro. Existe um eco dessa autoridade externa dentro do homem. Ele interioriza isso através da educação. E aí esse superego interno fica o tempo todo criticando e censurando o homem quando ele pensa, ele deseja, ele sente algo que não obedece às convenções sociais. E daí vai nascer aquilo que ele chama de sentimento de culpa. E graças a esse sentimento de culpa, o ser humano é ético. Essa é a visão freudiana básica. Bem resumida, né? É o que nós conhecemos em geral. Bom, gente, isso do ponto de vista da filosofia é bem diferente. É uma outra visão. Né? Nós teríamos que entender, para a filosofia, a noção de inconsciente é bem diferente da noção psicanalítica. Inconsciente, como eu falei para vocês, é tudo aquilo que interfere sobre a tua ação nesse momento e sobre o qual você não tem consciência. Então, o fato de você ter tido uma experiência traumática na tua infância interfere sobre a tua ação nesse momento? Interfere. Você tem consciência disso? Não. Bom, isso é inconsciente. É inconsciente pessoal, aconteceu com a tua pessoa. Mas o fato, por exemplo, de estarmos vivendo um momento complicado no aquecimento global do planeta, o fato da conjunção de fatores aí que nós geramos, que atenta contra a natureza, está provocando uma reação sistêmica no planeta. Isso interferiu sobre o estado de humor que nós tivemos hoje? Deve ter interferido, porque o calor de Brasília está terrível. Deve ter interferido no nosso estado de humor. Agora, a gente esteve consciente de que isso é por causa do aquecimento global, por causa disso? Não, provavelmente ficamos incomodados e nem sentimos que veio dessa causa. Isso seria um inconsciente planetário? Coisas que acontecem no planeta que interferem sobre a nossa ação, que a gente não sabe por quê. E mais do que isso, o fato de um planeta entrar em conjunção com outro, se Júpiter entra em conjunção com Saturno, isso interfere sobre o comportamento humano? Interfere. Também, porque tudo está conectado e tudo interfere sobre tudo. Eu tenho consciência disso? Não. Então existe um inconsciente cósmico. Existe um universo de coisas à nossa volta que interferem sobre nós e a gente não tem conhecimento. Agora, a principal das coisas que interferem sobre nós e sobre a qual nós não temos conhecimento na sua maior parte, segundo a filosofia, é a própria essência humana. É aquilo que em essência somos. É a natureza humana pura, que nós não tomamos consciência dela ainda, porque não somos seres humanos ideais nem perfeitos. Então, aquilo para o qual a natureza nos fez, a nossa essência, para aqueles que acreditam em espírito, a nossa essência espiritual, a nossa identidade profunda, essa é inconsciente para nós ainda, faz parte do id. Ela está interferindo, ela está tentando fazer com que a gente ocupe o nosso lugar no universo. E nós muitas vezes não ouvimos essa voz, não sabemos de onde vem essa voz. Então, para a filosofia, o id teria muito a ver com a essência espiritual do homem. Aí vem o ego, que é uma parte consciente. E esse ego aí é uma miscelânea de coisas. Dentro do ego tem um pouquinho da nossa essência que já aflorou, tem muito de paixões, tem muito de convenções sociais que você foi recebendo ao longo da educação, tem. E esse ego, às vezes, é muito deformado. Tem um monte de elementos aí que numa formação de caráter muito inadequada, mais deformou do que formou. Às vezes está muito moldado pela massificação e age de uma maneira que não tem nada a ver com a sua essência. Então, para a filosofia, é como se fosse o seguinte: você tem o id, vamos chamar dessa forma, né? Para a filosofia seria a tua essência. Você tem um ego, que é o que você é nesse momento, que muitas vezes tem mais a ver com uma convenção social, com uma máscara, com uma massificação do que com a tua essência. E aí entraria a autoridade externa, digamos assim, o superego, que seria a educação, seria a pressão social. Se vivêssemos numa sociedade ideal, sabe o que esse superego tinha que fazer? Teria que ser um representante do id para formatar o teu ego. Ou seja, a educação teria que formatar a tua personalidade
para que ela fosse cada vez mais parecida com você mesmo. Entende isso? A educação formataria a tua personalidade, o teu consciente, para que isso aqui pudesse aflorar. Isso seria a verdadeira educação. Então, para a filosofia, não é verdade que a natureza humana não seja ética e que ele só o faça por imposição. A natureza humana é ética, porque nós temos uma camada consciente que é altamente influenciável e que nós deveríamos ter uma educação que fizesse com que aflorasse no homem aquilo que lhe é próprio, aquilo que lhe é natural. Na filosofia não se acredita que o ser humano só possa ser ético por imposição.